dos nomes já anunciados pelo presidente. Aliás, a gente tem uma cartela aí, Nájila, coloca, por favor, a cartela com os nomes que já foram indicados pelo presidente, eleito, agora diplomado, no fim de semana, na sexta-feira, né? Foi no dia do jogo da seleção. Olha aí, Ari. Ministros já anunciados: Fernando Haddad na Economia, Rui Costa na Casa Civil, Flávio Dino na Justiça, Múcio Monteiro na Defesa e Mauro Vieira nas Relações Exteriores. Tá, e nós vamos agora ao vivo com a Raniele Veloso, a Brasília, porque ela vai trazer para nós... Olá, Raniele, boa tarde, tudo bem, querida? Boa tarde, querido, tudo bem? Boa tarde a você e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Estou aqui já no CCBB, olha o tamanho, gente, para entrar ali no auditório do CCBB para o encerramento dos trabalhos. E o anúncio de ministros, quem sabe? O Centro Cultural Banco do Brasil, que está abrigando aí a transição do governo e que hoje encerra esse trabalho dos grupos de transição e haverá, expectativa, o anúncio de mais ministros. E a Raniele tem apostas aí para os ministros que serão anunciados daqui a pouco, Raniele. É verdade, olha, Amadeu, apesar de ter sido anunciado como apenas uma solenidade para encerrar o trabalho dos 32 grupos de transição, e aqui na fila eu cito para vocês líderes do Congresso que estão aqui, como por exemplo a Alessandro Molon, a Maria do Rosário, que eu estou vendo aqui, há também essa expectativa para anúncio de ministro. Mais cedo, o presidente eleito Lula teve um encontro no hotel onde ele está hospedado com a cantora Margareth Menezes. Ela foi convidada para o Ministério da Cultura, a gente já havia falado isso, e hoje ela confirmou logo após esse encontro que aceitou ser ministra da Cultura. Também tem outros nomes, diante das críticas da última sexta-feira de que Lula não anunciou nenhuma mulher e agora anunciou e negros, né? E também Margareth é negra, né? Há outras mulheres no radar e que podem ser anunciadas hoje, como por exemplo, Marina Silva para o meio ambiente. A expectativa é que ela seja anunciada hoje. Ela disse que entregou o relatório ainda ontem a Lula sobre a finalização do seu grupo de trabalho. Também tem Nízia Trindade, ela que é a presidente da Fiocruz e começou o trabalho de vacinação contra a Covid aqui no país, né? Pelo menos com a principal vacina que a gente teve, que foi a Coronavac. Também Simone Tebet para o desenvolvimento social. Essa é uma dúvida, porque ontem ela não estava na diplomação de Lula. Ela disse que está tudo bem, mas há ruídos e também indícios de que o PT queira essa pasta que vai ser ali a mãe do Bolsa Família. Também para a educação está sendo cotada Isolda Sela, porém é uma dúvida também, porque Camilo Santana, ex-governador do Ceará, senador eleito, ele quer uma pasta também na esplanada dos ministérios, e aí, se ele tiver uma pasta, provavelmente não vai ter para uma aliada que não é do PT. Também, esses foram os nomes que eu consegui apurar. O deputado Pedro Paulo, do PSD, estaria certo para o turismo. O deputado Alexandre Padilha, para articulação política, esse é do PT, pode ser que ele já anuncie hoje, porque os que não são do PT, Lula só vai anunciar depois da aprovação da PEC, da transição na Câmara dos Deputados. Senador Carlos Fávaro para a agricultura, era um nome também que eu já tinha apurado. Alexandre Silveira para a infraestrutura. Ambos são do PSD, então pode ser que tenha uma escolha sobre um dos dois. E o senador Jean Paul Prats, que é do PT, está cotado para o Ministério de Minas e Energia. É a deputada Maria do Rosário, que passou aqui agora há pouco para os direitos humanos. Mas a gente está tentando aqui nos bastidores, né? Já perguntei para várias pessoas, interlocutores de Lula, eles ainda dão como incerto se ele vai, de fato, anunciar novos ministros. Mas na sexta-feira passada ele disse que hoje iria anunciar 10 nomes. Aqui com o nosso pleno e coloca a tela aí com os prováveis, que eu quero saber a opinião de vocês, começando com a Poliana Oliveira. Esses nomes contentam, rebatem as críticas de que era um ministério muito de homens brancos? Amadeu, ali foi um discurso que os bolsonaristas encontraram para fazer pelo menos uma crítica aos primeiros que foram anunciados pelo futuro presidente Lula, né? Então, é uma questão mesmo, foi só discurso para tentar encaixar ali, porque não tinha pauta para debater. Eu acho que foi mais isso. É fato que Lula iria indicar mulheres, então é de fato
um ministério que vai ser miscigenado, é um ministério que vai ter representatividade de diversas classes, setores, entidades da sociedade. Então, eu acho que Lula vai conseguir encaixar ali, apesar de que há essa pressão política dessa frente ampla que ele montou para tentar encaixar esses nomes, inclusive, ao preço da votação da PEC. Ananias. Olha, o próprio presidente eleito Lula disse, olha, vocês vão ver aqui em outros anúncios mais mulheres do que homens, mais negros do que brancos. Vocês vão ver aqui, e neste primeiro anúncio, sim, tinha esse perfil, né? Mas Lula prometeu mais à frente fazer anúncios onde a presença feminina fosse até maioria. Então, de fato, ele deve confirmar isso com esse novo anúncio hoje. Ari. Wellington Dias, líder do... Eu vou mudar, tá? Wellington Dias, líder do governo. Líder do governo no Congresso. Não, eu quero saber dos ministros, tá? Aí anunciados. Amadeu, ali era um discurso vazio da direita. Claro que o Lula, se o discurso dele, inclusive ontem na diplomação, foi pela diversidade, pelo respeito às minorias, como é que ele não ia contemplar no Ministério espaços, né, para mulher, para negro? Claro que sim. Quero falar do Wellington, que eu acho que ele, pouco, que ele vai porque ser... tem Ranieri falando, tem fala Me dele. calo diante disso, ok. Tem fala de Wellington, sobre ele mesmo. Fala, muito bem. João. Eu, sinceramente, até agora, eu estou só decepcionado. Por quê? Porque eu imaginava que o Wellington ia ser contemplado. Não, mas eu estou falando do Ministério. Depois que a gente rodar o Wellington, você fala, pode ser? Pode ser. Então vamos lá, Ranieri Veloso. Amadeu, pois não, Ranieri. Eu quero falar agora de um nome que já foi confirmado, mas não para o primeiro escalão, para o segundo escalão. Agora há pouco, o ministro já anunciado, Fernando Haddad, ele se reuniu novamente com Paulo Guedes e alguns técnicos. E ele já confirmou quem será o secretário executivo da pasta, Gabriel Galípolo. Ele foi presidente do Banco Fator entre 2017 e 2021 e defende, inclusive, que os economistas devem conversar com a sociedade sobre o orçamento e saber que não é o tamanho... E ele disse, né, também, que o que determina não é o tamanho do Estado, e sim a qualidade de como o Estado vai gastar o que arrecadou. Então, portanto, um nome confirmado. E a Haddad vai conversar com a imprensa também aqui no CCBB às 6h30. Lembrando que Galípolo é um nome do mercado, veio de um banco. E sim, sempre os paulistas, como o Haddad é. E talvez já respostas a essa questão aí da inquietação. Não, a palavra é satisfação, né? A inquietação dos mercados. Agora, o seguinte, sobre diversidade... Aguardo ainda que o Brasil tenha um ministro PCD ou uma ministra PCD. Nunca houve uma pessoa com deficiência em um ministério em Brasília. Nunca houve. Aqui nós temos, na Secretaria da Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Mauro Eduardo. Em Brasília...